Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está em Números 11, versículo 4 e 5. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, que são os alhos porós, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Amém? Essa palavra, ela me fez pesquisar de madrugada sobre a importância do alho e da cebola. E eu fiquei matutando e perguntando ao Senhor, por que alho e cebola? Por que não outra coisa? E quando eu fui pesquisar sobre os alhos, as cebolas, achei muito interessante. Está em Números 11. Primeiro me veio a palavra vulgo, e o vulgo que estava no meio deles. E quem é vulgo? Vulgo são os vulgares, né? É o povão, é a voz do povo que não é a voz de Deus, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Então é a multidão. E quantas vezes seguimos a voz da multidão? A multidão começou a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. O Egito, ele representa o passado. O povo tinha acabado de atravessar, já estava andando, já tinha visto milagre, já tinha tomado da água doce, as águas amargas tinham transformado em água doce. E o Egito representando o passado. E eles estavam presos nessa dimensão de tempo, de Cronos e Kairos, presos no que achavam que era melhor, no que achavam que era bom, né? E às vezes, eu estava ouvindo novamente o apóstolo Edson sobre os ciclos, e quando ele fala que nós ficamos presos não só no que é ruim no passado, ficamos presos no que era bom, né? O que eu era, o que eu tinha, o que me pertencia antes, e como que eu era perante as pessoas e não sou mais. Então nós, assim como está lá em Apocalipse, eis que põe diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, né? E também uma porta fechada, a qual ninguém pode abrir. Então nós temos que aprender a entrar nos ciclos e sair deles. E sair e fechar essa porta, e não voltar nela. Então era isso que o Senhor estava fazendo através de Moisés com o povo, para que eles não voltassem para o Egito. E por que o alho e a cebola? Aí na pesquisa, que nós temos que sair dos tempos bons e tempos ruins do passado, porque já passou, né? Egito é passado, não o Egito em si, país, nem o povo, tá? É o que ele representa, a estrutura maligna que o acompanha. O alho, ele era sempre foi tido como um repelente à inveja, né? Tanto que os antigos têm aquelas partes de alho atrás da porta, cebola também. A cebola, no esoterismo, ela representa uma coisa positiva, de autoestima, mas eu ainda achei pouco, pesquisei mais, né, que atrai coisas boas, atrai boas energias. E a comida dos egípcios sempre foi muito temperada com alho, cebola, alho poró, né, os pepinos, as berinjelas, as melancias, que eram as frutas. E a melancia é parente do pepino, né? É prima. Não é primo irmão, mas é prima. O alho e a cebola, eles eram atribuídos a eles poderes para afastar o mal. Por isso que eles não podiam levar o alho e a cebola para o deserto. Então, além de afastar o mal olhado e a inveja, a cebola no Egito ela era objeto de adoração. Olha que sério isso. Era objeto de adoração para a eternidade. Ela simbolizava a eternidade por causa das camadas da cebola. Quando se abre a cebola, tem os círculos de repetição, né? Que é perfeito. E se você corta ela na vertical também, ela tem como se fossem portais, mini portais, e vai se abrindo, né? São as camadas. Então, tem muitas analogias a respeito disso na psicologia e na psicanálise. Então, elas eram enterradas junto com o faraó, a cebola. E o Ramsés IV, um faraó, ele teve as cebolas enterradas nos olhos, as rodelas, né? Ele foi enterrado junto com cebolas, para que quando ele voltasse, né?
Eles queriam que o cheiro da cebola, por ser tão forte, apesar dela ser mais adocicada do que a nossa, a cebola do Egito, o cheiro dela tão forte, né, e tão gostoso para eles, para alguns, né, e que eles achavam que o morto fosse respirar novamente, que ele fosse voltar à vida devido ao cheiro da cebola. Então a cebola, ela era um objeto de adoração e era colocada junto com os mortos para que acompanhasse ele na vida eterna, né? É um símbolo da eternidade. E também a qualidade antisséptica, né? E depois, pesquisando mais um pouco, eu achei um tipo de demônio, mirim, né? Um demônio criança, que ele traz dor de cabeça, trazia e traz dor de cabeça para mulheres e crianças, na maioria das vezes, né? Homens também, mas mais mulheres e crianças. E é combatido com uma poção mágica feita com alho e cebola e com as entranhas dos peixes, os espinhos do peixe. E por isso que eles queriam comer o peixe. Eles não queriam comer, eles não estavam com saudade da cebola, do sabor dela, mas o que ela representava. Então que nós deixemos esses objetos de adoração para trás, que nós venhamos a abrir mão dos alhos, das cebolas, dos pepinos, né, dos peixes, desses peixes espirituais, dessas representações espirituais que nos acompanhavam, mas que não precisamos mais. Precisamos somente do Senhor, do nosso Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Adonai, o nosso Espírito Santo de Deus, que nos guarda, que nos livra em todo momento, que é o nosso conselheiro, que é o nosso Pai, que é o nosso Abba, que é o nosso irmão, que é o nosso advogado, que é o nosso tudo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde. Shalom, shalom.